Você sabia que se comemora o Dia Interamericano do Ministério Público? Sobre esse tema, conversaremos agora com o Dr. Fábio Medina Osório, que é advogado e foi ministro da Advocacia Geral da União e foi também promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, Dr. Fábio, tudo bem? Satisfação falar com você, com os ouvintes da Rádio Justiça. Prazer é todo nosso. Dr. Fábio, o Dia Interamericano do Ministério Público foi criado com que objetivo? Bom, o Dia Interamericano do Ministério Público foi criado, em realidade, com o objetivo de fortalecer o intercâmbio entre os ministérios públicos em âmbito internacional, quer dizer, já nas Américas, numa tendência mundial. E o Ministério Público tem se expandido nessa direção. Nós participamos, aliás, no ano de 2000, na condição de assessor internacional, do primeiro Congresso Mundial do Ministério Público, em São Paulo, logo na sequência do Congresso Eurojustiça do Ministério Público em Santander. E acompanhamos, ainda quando na carreira do Ministério Público Gaúcho, essa expansão do Ministério Público brasileiro, do Ministério Público Europeu, do Ministério Público Mundial. Quer dizer, as carreiras dos ministérios públicos numa perspectiva de crescente autonomia, independência e, ao mesmo tempo, unidade institucional. E agora, essa perspectiva da cooperação internacional na direção do combate aos grandes ilícitos de corrupção, crime organizado, lavagem de capitais, terrorismo, crimes violentos, também interagindo cada vez mais com o Poder Executivo, principalmente aqueles governantes que se comprometem no combate a esses mesmos ilícitos. Então, o Ministério Público também é uma instituição que tende a se aperfeiçoar em âmbito internacional, tanto em nível regional, como no caso nessa perspectiva do Dia Interamericano, quanto em âmbito mundial. Isso é muito importante, essa valorização da instituição, porque mostra, quer dizer, que a globalização afeta essas instituições republicanas que são compromissadas com o combate a esses ilícitos transnacionais. E, de fato, o Ministério Público é uma instituição emblemática que busca salvaguardar esses direitos fundamentais que são afetados por esses ilícitos transnacionais. E a cooperação internacional é essencial para o combate a esses ilícitos. E o Dia Interamericano, comemorado dia 26 de novembro, digamos, emblemático para recuperar a memória e fixar, digamos assim, esse símbolo nessa direção. Certo. Agora, doutor, o cruzamento de dados e o rastreamento de capitais se tornou uma realidade imprescindível nessa integração globalizada. Como é que a experiência brasileira da Operação Lava Jato pode contribuir para situações similares no continente afora? A experiência da Lava Jato, pelo que nós podemos perceber, simplesmente, digamos assim, uma das maiores operações anticorrupção e anticrime organizado da história mundial. E eu penso que foi tão exitosa que chegou ao ponto de refletir aí nas urnas o governo eleito, o presidente Jair Bolsonaro, que de algum modo projetou também agora no seu governo, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro indicado, ex-juiz federal, Sérgio Moro, que trará para a plataforma do governo também a experiência da Operação Lava Jato, ou seja, tende a multiplicar essa operação em escala muito maior do que já foi feito até o momento. Então, a expectativa é de que isso se reflita em escala sistêmica como algo ainda mais exitoso do que já foi feito até o momento. Então, a Operação Lava Jato tende a se enraizar como uma cultura no Brasil, penso eu, com a esperança que o povo brasileiro penso eu, seja esta, né, se refletiu nas urnas,
uma plataforma eleitoral que saiu vitoriosa, não apenas agora como uma plataforma do Ministério Público brasileiro, do Poder Judiciário, mas também agora do Poder Executivo, com uma agenda de corrupção, anticrime organizado, e isso agora, juntamente com as demais instituições republicanas, tende a ganhar uma força realmente devastadora, e isso, digamos, em âmbito também de cruzamento com outras nações civilizadas, cria uma cultura muito mais forte, porque tende a se tornar mais robusta essa espécie de operação quando ela é realizada com outras nações em conjunto, no âmbito de cooperação internacional. E isso não apenas quando os ministérios públicos se unem, mas principalmente quando ministérios dos poderes executivo e legislativo atuam em conformidade, atuam em conjunto. Então, quando os países atuam em cooperação internacional. E aí isso, claro, que resulta não só nessas agendas se tornarem muito mais sólidas e com continuidade no tempo, mas também com a atração de investidores, né? Porque nós sabemos que a agenda econômica hoje, ela fica mais consistente quando ela tem uma agenda anticorrupção por trás. Então os investidores, eles vão atrás, eles desembarcam naqueles países que têm credibilidade. E eu penso que esse é o caminho que o Brasil deve seguir daqui para frente. Maravilha. Agora, o senhor também participou como assessor internacional do primeiro Congresso Mundial do Ministério Público, realizado em 2000. Quais os aprimoramentos da atuação do Ministério Público o senhor destacaria nessas quase 2 décadas? Olha, eu penso que o Ministério Público vem amadurecendo e deverá amadurecer muito mais daqui para frente, pelo menos deveria ser essa a tendência, digamos assim, de fortalecer o princípio da unidade institucional e não apenas valorizando a chamada independência, porque o Ministério Público deve pensar uma atuação coletiva, né? Planejada, integrada dos seus membros, né? Organizada, forças-tarefas e uma atuação efetivamente não só planificada em termos de independência funcional e fragmentada. Quer dizer, o Ministério Público não é o indivíduo que encarna o Ministério Público, como se pensava antigamente, né? A independência funcional como fórmula de proteção da consciência jurídica de cada um, mas sim a independência funcional junto com a unidade da instituição, quer dizer, a planificação de uma atuação coletiva frente àqueles grandes ilícitos, não só transnacionais, como aqueles ilícitos que podem caracterizar uma atuação integrada da instituição e uma atuação em âmbito nacional e transnacional, mas que traduza uma coerência, não só normativa, uma coerência também de jurisprudência administrativa, uma coerência em conformidade com o princípio da segurança jurídica e que possa também refletir o pensamento nacional do Ministério Público brasileiro. Isso é muito importante, que possa trazer consistência nessa atuação, né? Cruzamento de dados, uma atuação interinstitucional, um Ministério Público que atua em conjunto com outras instituições, o Ministério Público dos Estados, por exemplo, que você saiba que o Ministério Público do Estado X, Y, Z possam atuar de modo integrado, que possam atuar junto com outras instituições, por exemplo, Receita Federal, os tribunais de contas, né, as procuradorias, as advocacias públicas. Então, as instituições brasileiras, fiscalizadoras, elas têm que atuar de modo cada vez mais integrado, para ter uma segurança jurídica, para ter mais eficiência, para obter resultados, para ter rapidez e para nem sempre depender do próprio judiciário, porque também a perspectiva de atuação extrajudicial se torna cada vez mais importante para obter resultados de modo rápido, né? Então as soluções consensuais também estão nessa pauta. Eu penso que o Ministério Público mudou muito. Por quê? Porque as tecnologias, os métodos disruptivos de solução dos conflitos estão aí. Então essas agendas, elas são cada vez mais velozes, né? São transformacionais, quer dizer, elas estão junto com as tecnologias. Essa atuação integrada não se dá apenas em âmbito nacional, mas também transnacional, porque os desvios dos recursos, eles passam por outros países. Então tudo isso faz com que
as instituições precisam, o Estado como um todo, as nações precisam atuar de modo conjunto, integrado, né? Porque o crime organizado também busca essa união de forças. Então é necessário que nós não pensemos mais o Ministério Público como aquele indivíduo que está lá solitário, atuando na sua promotoria, na sua procuradoria, mas sim a instituição como um todo. Penso que essa é a grande tendência que deve marcar os novos tempos. Maravilha. Bom, eu queria mais uma vez agradecer enormemente ao Dr. Fábio Medina Osório, que é advogado, foi ministro da Advocacia Geral da União e também foi promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Falou conosco sobre a importância do Dia Interamericano do Ministério Público, que é comemorado no dia 26 de novembro. Dr. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, cumprimento mais uma vez a Rádio Justiça pelo seu protagonismo e como grande catalisador aí do pensamento jurídico na sociedade brasileira.